esse poder político, eles vão fazer o quê? Influenciar o Estado. Para fazer o quê? Para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições. A América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, a imagem da besta, e a aplicação de penas civis aos dissidentes será um resultado inevitável. Veja, as igrejas principais dos Estados Unidos, elas vão se unindo, elas começam a se aproximar da política e elas começam a pressionar o governo americano para que, por meio de lei, ele favoreça os seus princípios. E disso aí vai vir o quê? A lei dominical. Entenderam agora como é que funciona? Então, Francisco só quer unir as igrejas. Irmãos, a união das igrejas já está acontecendo. Estamos indo para a próxima fase. E eu disse o seguinte, tá, mas se o presidente americano começar a dar poder para as igrejas, lembre-se, se a igreja recebe poder, ela vai começar a atuar na política e vai querer puxar sardinha para o lado dela, certo? Se Donald Trump der muito poder para as igrejas, aí as coisas vão começar a ficar difíceis. Donald Trump fez a sua campanha presidencial e ele disse o seguinte: eu quero dar o poder de volta para a igreja. Sabe quantos presidentes disseram isso? Ele disse mais: Donald Trump promete apoio para grandes questões católicas. Não, Leandro, mas isso é proposta de campanha para ganhar votos entre os evangélicos, entre os católicos. Será, irmãos? Veja o que mais. Donald Trump prometeu desmantelar as leis que separam a igreja e o Estado na América. Peraí, a separação entre igreja e Estado é um princípio importante, sim ou não? A igreja e o Estado não podem se misturar. Todas as vezes que igreja e Estado se misturaram, se uniram, o que aconteceu? Você lembra? Tá? Todas as vezes que igreja e Estado se uniram, perseguição. Por quê? Porque quando a igreja sobe ao poder político, ela se torna opressora. E ela quer impor as suas coisas. Um dia eu perguntei para uma moça assim: você é a favor do decreto dominical? Ela falou: claro que não. Eu falei: se fosse um decreto sabático, obrigando todo mundo a guardar o sábado. Ela: não, aí sim. Vocês percebem como sutilmente a gente é manipulado? Ou seja, ela disse: se for um decreto obrigando as pessoas a guardar o sábado, eu concordo. Não, isso está errado. Liberdade de consciência. Então essa menina mostrou de uma forma simples que quando a igreja ganha poder político, ela se torna opressora. Ela quer obrigar as pessoas a seguirem os seus princípios. E Donald Trump está trabalhando para dar poder às igrejas, e ele disse: eu quero a igreja e Estado trabalhando. E toda vez que isso acontece, é problema para nós. Nos Estados Unidos da América existe uma emenda constitucional chamada Emenda Johnson. Essa emenda proíbe que as igrejas participem apoiando candidatos políticos em campanhas feministas. É uma lei que foi feita justamente para garantir essa separação entre igreja e Estado. Não pode se unir, que dá problema. Donald Trump disse na sua campanha: eu vou acabar com essa lei. Mas é só uma proposta de governo para ganhar voto? Não. Trump, em 2017, assinou um decreto sobre liberdade religiosa e de expressão. Donald Trump então assina um decreto para derrubar a emenda Johnson e unir novamente a igreja. Isso é um grande problema. Agora eu pergunto: é ele que decide sozinho? Não. Irmãos, quando eu vi essa notícia e eu dava essa palestra, eu dizia assim às igrejas: irmãos, Donald Trump assinou o decreto para unir de novo a igreja e Estado, mas ele não toma a decisão sozinho, porque a proposta do projeto dele tem que passar pelo Senado, e o Senado vota. Se o Senado barrar, não passa. Mas eu disse o seguinte às igrejas: irmãos, se esse projeto, se esse decreto de Trump passar pelo Senado, estaremos de novo diante de igreja e Estado unidos. Então se preparem que as coisas vão ficar difíceis. Aí eu pergunto: o decreto passou? Foi aprovado? Não foi. Veja, o presidente Trump perdeu uma batalha para envolver igrejas na política. E muitas pessoas dizem: aí, está vendo, Leandro? Alarmismo. Olha, se esse projeto passar, agora as coisas vão começar a ficar complicadas, igreja e Estado juntos de novo.
isso é puro alarmismo, não aconteceu nada, passou, ele perdeu a batalha. Irmãos, e a gente vai esquecendo de uma coisa. Mais uma vez, Deus fez o quê? Segurou os ventos. E a gente continua teimando. E Deus segurou os ventos. Querem ver como? Olha isso aqui. Em vitória dos democratas, a lei tributária afinal não incluirá provisão permitindo igrejas apoiarem candidato político. Ou seja, Trump não conseguiu o que ele queria, mas foi o quê? Raspando. Deus novamente dizendo: filhos, acordem, eu vou segurar mais uma vez, mas eu não vou segurar. Agora você acha que Trump desistiu? Não. Trump assina ordem para dar voz mais forte aos grupos religiosos do governo. Vocês perceberam quantos religiosos ele está chamando para trabalhar no governo? Pastores, etc. Do lado dele, como ministros, como conselheiros. Ele quer a igreja e Estado juntos de novo. Isso é um grande problema para o povo de Deus. Trump disse: a fé é mais poderosa que o governo. A igreja tem que governar sem governo. E toda vez que a igreja vai governar, você sabe o que acontece? Perseguição. Cristão lá com Deus. Irmãos, interessante que em 2016 aconteceu esse grande evento mundial chamado Gathering, a reunião que reuniu os líderes das grandes igrejas evangélicas do mundo. E essa reunião tinha uma proposta, que era a união de todas as igrejas. Olha o que é dito ali na campanha do vídeo. Preste atenção. A igreja deve tornar-se novamente a consciência do governo. A igreja tem que mandar no governo de novo. E quando isso acontece, perseguição. Paul Ryan, ele é o presidente da Câmara dos Representantes do Congresso Americano. É como a nossa Câmara dos Deputados, ok? E ele propôs um regresso à doutrina social católica. É um líder político. Ele disse o seguinte: se alguma vez houve um tempo e lugar onde os católicos, do clero aos leigos, são necessários, é aqui e agora, para ajudar a resolver esse problema moral que atinge o nosso tempo. Olha o que ele diz. Ryan chamou a doutrina social católica de um antídoto perfeito para o que aflige a nossa cultura. Ele é o presidente da Câmara dos Deputados, digamos assim, do Congresso Americano. Os católicos têm que dominar de novo. E tem mais. Lembra que nós vimos sobre o ex-presidente da França, a nação que impôs a ferida de morte sobre o papado? Olha o que o atual presidente fez, olha o que ele disse: é hora de restaurar a relação de Estado e igreja. Isso é mal, muito mal. É hora de restaurar as relações entre a Igreja Católica e o Estado e a França. E por isso, Emmanuel Macron foi se encontrar em 2018 com o Papa Francisco. A ferida, irmãos, natural. Quantos conhecem a Damares? A ministra Damares, eu tenho que falar uma coisa: eu odeio política, tá claro? O que eu falo tem a ver com política. Eu detesto política. Nunca resolveu o problema de ninguém. Só pior, ainda põe nossos irmãos para brigar entre si. Irmãos, a ministra Damares, não questionando a capacidade dela de ocupar o cargo, porque eu creio que ela tem muita capacidade para ocupar o cargo dela, mas ela deu uma declaração muito infeliz, em que muitos cristãos e muitos adventistas acharam o máximo. Lembra que eu falei com vocês? Quando a igreja recebe o poder político, ela se torna o quê? Opressora dos outros. Ela quer impor as coisas. Olha o que ela disse: é momento de a igreja governar. Ela é ministra de Bolsonaro. E muitos cristãos disseram: amém, glórias a Deus, é isso aí, a igreja tem que governar mesmo. Veja como as pessoas já começam a querer o quê? Impor. A igreja se torna opressora quando vai para o poder político. Não, essa frase é ruim. A igreja não tem que governar coisa nenhuma. Sabe o que me envergonha, irmãos? Que muitas vezes nós cobramos dos nossos governantes aquilo que Deus confiou à igreja para fazer. Você sabe por que o mundo está com tanta violência, imoralidade, etc? O diabo tem trabalhado como nunca antes. Mas você sabia que nós temos uma cota de responsabilidade sobre isso? Sabiam disso?
Porque muitas vezes nós pregamos o Evangelho com as nossas palavras. Mas como é que está a nossa vida? Às vezes muito parecido com a deles. Não faz efeito. A igreja não tem que governar nada. A igreja tem que pregar o Evangelho. Quantas vezes Jesus se envolveu com a política? Quantas vezes? Nenhuma. Por quê? Porque Jesus sabia muito bem que o câncer chamado corrupção está lá em Brasília ou está na sociedade? Se o câncer da corrupção fosse só em Brasília, eu vou te falar, eu já estaria mais tranquilo. Mas eu descubro que o câncer está aqui embaixo, porque os governantes que estão lá saíram de onde? Do povo, da sociedade. Porque o corrupto que está lá era aquele membro da sociedade que furava fila, que não devolvia troco, que levava o avô para poder passar na frente do banco e ser atendido primeiro. A sociedade é corrupta. E a gente vai para a ponte protestar contra os governos. O que Cristo fazia? Onde Cristo trabalhava? Ele trabalhava no coração do problema. Ele trabalhava as pessoas. Porque, irmãos, se a sociedade for transformada, o que acontece lá em Brasília? Muda também. Porque ele sai daqui daí. E era isso que Jesus queria. Ele trabalhava no coração de um povo, uma transformação de um povo. Jesus não se envolveu com política. Em momento algum. Esse é o trabalho da igreja, a transformação da sociedade. A igreja tem que governar coisa nenhuma. E por essas ideias que Damares tem, veja o que acontecerá, irmãos. Essa notícia é de agora, dia 10 agora, de dezembro, essa semana. Papa receberá Michele Bolsonaro, a primeira-dama, e Damares no Vaticano. São chefes de Estado, são 10 de dezembro. São religiosos. O que vão fazer lá? Então veja como o cerco vai se apertando. A fim de conseguirem se fazerem populares e conquistarem simpatia, os legisladores vão ceder ao desejo de quem? De obter leis dominicais. Ah, irmão, mas quando sair a lei dos Estados Unidos, eles vão deliberar muito. Eles vão ter que convencer o povo de que essa lei é importante. Ei, acorde, os governantes não vão convencer ninguém. Na verdade, ao contrário. Quando a lei dominical sair, é porque o povo pediu. É o povo que vai se mobilizar, vai pressionar. As igrejas unidas vão pressionar o governo. E o governo, para ser simpático com o povo, vai fazer o quê? Tá bom, então o que vocês querem? Uma lei dominical. Por isso eu falei, o presidente é só assinar, ele não tem nada a ver com isso, ele vai ser só pressionado. E as igrejas, irmãos, estão unidas. Estão unidas. Já estamos indo para a próxima fase. Estamos nos preparando para isso. Porque todo que se dispuser a servir a Deus com destemor, seguindo os ditames da sua consciência, necessitará de coragem, de firmeza e do que mais? Conhecimento de Deus e de sua palavra. Como é que está o nosso conhecimento ali? Pois os que forem fiéis a Deus serão perseguidos duramente.